O ano de 2026 já começou e a construção civil continua mais pujante do que nunca. Esse primeiro quarter do ano trouxe desafios, trouxe inovações e, é claro, nós vamos falar do mercado de trabalho, nós vamos tentar dar para vocês uma previsão do que pode acontecer em 2026, que é ano de eleição. E para isso nós trouxemos aqui novamente na nossa mesa nosso grande amigo Renato Michel, que é ex-presidente do Sinduscom. E novamente também recebemos Eugênio Porto Gazinelli, que é o presidente do Sindilec, diretor da Engeloc. Então, é muita informação, é um papo muito bom. Segura aí que está começando mais um LocCast. Meus caros amigos locadores e locadoras de todo o Brasil, de Minas Gerais e de qualquer ponto que você esteja assistindo, sejam muito bem-vindos a mais um LocCast. O LocCast, você já sabe, é a iniciativa do Sindilec de Minas Gerais para levar para você informação de qualidade, dicas de gestão e todo tipo de número, de indicador, de estatística para você planejar e gerir o seu negócio com mais qualidade, com mais assertividade. E hoje nós temos aí alguns temas para tratar que são muito relevantes. A gente vai falar um pouco de como o mercado da construção civil, que é o nosso principal comprador de locação de equipamento, se comportou. Nós vamos tentar dar para você um panorama do que pode acontecer nesse ano de eleição de 2026, que é um ano realmente muito decisivo para todos nós. Nós vamos falar um pouco de mercado de trabalho, nós vamos falar do perfil de equipamentos de locação, como que a construção civil está consumindo esses nossos equipamentos, o que ela pode estar demandando aí de atualizações. E para falar tudo isso, ninguém menos do que duas pessoas extremamente preparadas e competentes, que é nosso amigo Renato Michel, ex-presidente do Sinduscom, e o nosso grande presidente, Eugênio Porto Gazinelli, da Engeloc. Renato, mais uma vez, muito obrigado por você participar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Pessoal, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, participando do LocCast. Nessas 14 edições, né, eu posso me orgulhar aí de já ter participado uma primeira vez, então já estou aqui na segunda oportunidade, sempre com o Alan e com o Eugênio, aí, dois grandes companheiros aí. E o setor da locação é um setor extremamente importante para a construção civil, para o mercado imobiliário. Então, prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Presidente, mais uma vez, sentado com a gente aqui na nossa mesa de bate-papo. Muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Um prazer, Alain. Estamos juntos mais uma vez. O Sindilec, com essa iniciativa, realmente traz conhecimento e informação para todo o mercado rental do Brasil. E vai ser um prazer bater um papo com o Renato, que é um parceiro, um amigo, que tem conhecimento do segmento que representa grande parte das locações dentro do Brasil, que é o segmento da construção civil. Sim. Ô Renato, e você pode se orgulhar, porque não é qualquer pessoa que a gente chama aqui 2 vezes seguidas para poder participar com a gente, porque a primeira vez que você participou, o retorno que nós tivemos de engajamento, de visualizações foi muito bom. Então, primeiro, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Aí eu queria que o pessoal da produção aí, antes da gente entrar nos nossos temas, claro, né, eu queria que o pessoal da produção colocasse aí o Instagram do Renato Michel aqui na tela, para que vocês todos possam ver aí. Renato, você é atualmente presidente do Comitê de Economia da CEBIC. Exatamente. A CEBIC até teve uma eleição agora, nessa semana, né? A gente deve ter um novo presidente aí a partir de julho, que é o Eduardo Arueira, mas eu tenho prazer aí de participar já há bastante tempo da CEBIC e hoje está na presidência do Comitê de Economia da CEBIC. Muito bom. Você é ex-presidente do Sinduscom, você teve o seu mandato... Eu fui presidente do Sinduscom de 21 a 24, né? Isso. Vai fazer aí 2 anos que a gente já saiu. E o Instagram vem um pouco disso, né? Eu não tinha Instagram quando eu ingressei no Sinduscom. O pessoal da comunicação do sindicato é que me incentivou a fazer o Instagram. E depois que a gente saiu, a gente percebeu que a gente tem muita coisa a contribuir, né? Sim. Então, a gente buscou aí uma assessoria profissional, né?
uma empresa especializada nessa área para poder nos ajudar a estar colocando aí as nossas ideias, os nossos pensamentos, decifrando, né, para o público em geral, Sim. um pouquinho do mercado da construção civil, do mercado imobiliário, que é uma mola propulsora para o nosso país, né? É sempre importante, né, a gente colocar isso, né? O quão importante que é o setor da construção para a economia do nosso país. E você também é sócio-diretor da Seven Engenharia. Exatamente. A Seven é uma incorporadora, né? Ela desenvolve negócios, busca parcerias. A gente tem aí mais de uma dúzia de sócios, grandes incorporadores, principalmente aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, que são nossos sócios. Então, assim, esse é o nosso mercado, né? A gente trabalha nessa área da incorporação imobiliária, que, para quem não sabe o que é, a incorporação é exatamente o desenvolvimento, né, do negócio, que começa na escolha do terreno, na definição do produto. Muitas pessoas confundem a construção com a incorporação. A construção é o ato de edificar propriamente dito, mas antes disso tem toda uma construção no papel, né, que é um papel das incorporadoras. Bacana. E, assim, a incorporadora, ela aluga equipamentos também ou é só a construtora? Normalmente a construtora, né? Em Belo Horizonte a gente confunde muito porque as incorporadoras também constroem. Sim. Mas em outros mercados, como o mercado paulista, por exemplo, você tem uma definição muito clara, né? Da incorporação, e a construtora é uma empresa contratada pela incorporadora para executar a obra, né? Perfeito. Então, mas a locação, ela acontece, né, na ponta da consultora, que é de fato quem está executando aquele serviço. Mas óbvio que essa demanda vem do mercado de incorporação. Não teria o mercado de construção de edificações se a gente não tivesse as incorporadoras. As incorporadoras Perfeito. É que fazem, de novo, a escolha do terreno, a definição do produto, o registro da incorporação imobiliária no cartório, né, para depois poder iniciar a construção daquela edificação que foi pensada e planejada pela incorporadora. Muito bacana. Pedir pro pessoal da produção voltar com o Instagram do Renato aqui na tela para mim, por gentileza. E aí, você que é empresário da locação de máquinas e equipamentos, se você quiser ficar antenado no mercado da construção civil, em números, avaliações, né? O Renato faz isso com uma capacidade, com uma competência gigante. Então, isso é informação estratégica para o seu negócio, não somente para as pessoas que trabalham diretamente na construção civil, os incorporadores ou os construtores, mas para os prestadores de serviço, para a cadeia produtiva toda da construção civil. Então, se você quiser ficar atualizado, tá aqui o Instagram do Renato Michel, segue, porque é excelente. O Instagram dele é o @RFMMichel. Muito bom, aconselho todos. E parabéns mais uma vez, Renato, pelo trabalho. Chique, muito bom. Obrigado. Esse é o nosso objetivo, né? Continuar contribuindo aí com o nosso setor da construção, que é um setor tão relevante para o nosso país. Bacana. E a Engeloc, que esse ano fez 25 anos, né, presidente? E uma história de sucesso começou praticamente junto com o Sindilec, né, entre aspas. O Sindilec hoje já está com 32 anos, né? Desde o primeiro momento, né? Lá atrás, como a Alec, ela me recebeu de braços abertos. Eu venho também da construção civil, eu tenho como formação engenheiro fiscal, né, da SODECAP, do DEOP, que é do Estado, era um órgão do Estado. E daí começamos a desenvolver esse projeto de locação e a coisa caminhou. Hoje é uma empresa bem generalista, né? A gente atende, se não me engano, são 124 famílias de equipamentos diferentes para uma obra, e isso nos permite, né, ter sempre máquinas para períodos diferentes, né? Como final de ano, a gente também tem uma demanda muito grande para roçadeiras, para motosserras, para equipamentos de limpeza, bombas, né? Por conta das chuvas e tudo mais. Ao longo do ano, a gente também tem demandas diferentes, né? E aí, claro, falta de energia, tem gerador, isso aí a gente atende qualquer fase da obra. E dentro do nosso mercado, né, das nossas
associadas e tudo mais. A gente tem, claro, as empresas generalistas e tem aqueles especialistas, né? Aqueles que realmente trabalham com escoramentos, com andaimes, né? Alguns com elevação. Então, tem empresa especialista e tem empresa generalista, que tem vários tipos de equipamentos. E a Engeloc hoje está com 4 unidades, né, presidente? 4 unidades, atendendo a Grande Belo Horizonte. Aí a unidade, a matriz, fica ali na Pedro II, no bairro Carlos Prates. Nós temos a unidade do Sion, que fica ali na Avenida Uruguai. Nós temos a unidade do Jardim Canadá, que fica em Nova Lima, lá em cima. E agora, a mais nova unidade fica no Vale do Sereno, também em Nova Lima. Né? Isso. Então, muito bem posicionadas, né, presidente? E parabéns pela gestão. Renato, você já sabe, então, precisou de alugar Engeloc. Não, sem dúvida nenhuma, né? E eu queria aqui, já entrando um pouco no nosso tema, né? Falar da importância, né, do setor de renta ou de locação para a construção civil, né? A gente vê aí um crescimento muito grande, né, da demanda, né? E as empresas de locação cada vez mais preparadas para atender as demandas da construção civil, de uma forma geral. E no momento que a gente vive, que é um momento de escassez de mão de obra, onde a gente está tendo até uma dificuldade muito grande de contratação, eu acho que isso fica ainda mais evidente, né? Uma máquina, a gente conversava aqui um pouco, ela substitui a mão de obra, otimiza o trabalho, né, em campo, né? Então, como que às vezes a alocação da máquina correta, né, como o Eugênio estava dizendo, é importante dentro de uma obra, né? Com certeza. Renato, vamos entrar então dentro dos nossos temas aqui de hoje, né, presidente? Então, fala pra gente um pouco aí da sua visão, da análise aí dos números do primeiro trimestre ou do primeiro quadrimestre que nós tivemos em 2026, que fechou agora no mês de abril, né? Essa gravação está acontecendo na última parte no mês de maio, então a gente já tem alguns números aí desse primeiro quarto aí fica à vontade para você fazer a sua avaliação, porque uma das perguntas que eu mais recebo quando eu visito as locadoras é: Alan, como é que vai ser o ano? Você tem notícia da construção civil, se ela está aquecida, se ela não está? Eu estou notando aqui que eu tive um pouco de queda no meu faturamento, alguns equipamentos voltaram, o outro me fala, não, eu estou alugando muito bem. Então, praticamente 80% das locadoras no estado de Minas alugam exclusivamente para a construção civil. Então, é o nosso principal cliente. Aí eu queria que você desse para a gente aí um panorama do que foi esse primeiro quarto aí de 2026, antes da gente falar da sua visão do que está vindo por aí, principalmente no ano de eleições, né? Mas vamos falar primeiro do primeiro quarto. Bom, Alan, eu acho assim, primeiro é importante a gente fazer um recorte, né, do setor da construção civil. O setor da construção civil fechou aí o trimestre com 3 milhões, mais de 3 milhões de trabalhadores, 3 milhões e 63 mil trabalhadores, um recorde histórico, né? De acordo com o CAGED, o setor da construção civil ele é dividido em 3 subsetores. A gente tem o setor de edificações, que é o setor que eu conheço melhor, mas tem também o setor de serviços especiais e o serviço de infraestrutura, né? Obviamente que a maior parte desses trabalhadores estão ligados ao setor de edificação. E uma das formas, né, da gente medir o desempenho do setor de edificações é exatamente o financiamento imobiliário, porque a gente sabe que em menor ou maior escala, né, o comprador do imóvel, Eugênio, ele vai precisar de um financiamento imobiliário. A gente tem no Brasil 2 fontes de financiamento principais. Uma delas é o FGTS, que é o Fundo de Garantia, que financia as unidades do programa Minha Casa Minha Vida, com condições até mais favoráveis, taxas de juros menores, exatamente porque a gente está falando de um setor mais carente da nossa sociedade, a gente está falando aí de produtos econômicos. E a gente trouxe aqui um dado, né? Nesse primeiro trimestre de 2026, foram financiadas pelo FGTS 142.455 unidades, né? Isso representa um crescimento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente vê aí um incremento
desse setor. Foram financiados aí mais de 32 bilhões de reais em valores, né? O outro segmento que é muito importante é o SBPE, que são os recursos da caderneta de poupança, um setor que tem sofrido um pouco mais, porque com a taxa de juros no patamar que a gente tem hoje no Brasil, as pessoas estão retirando o recurso da caderneta de poupança para investir em fundos, em outros ativos. Então, a capacidade de financiamento do SBPE ela tem caído aí nos últimos anos. Mesmo assim, a gente percebe aí um crescimento de 15,68% em número de unidades em relação ao mesmo período do ano passado. Foram financiados aí 125.476 imóveis pelo SBPE. O SBPE ele vai pegar aí imóveis acima de R$600 mil, que é exatamente hoje o limite do Minha Casa Minha Vida. Isso já é um recorde? É um número expressivo. Eu não sei exatamente dizer se é um recorde, mas em relação a 25, a gente teve uma melhora aí de 15,68%. Foram financiados aí em valores, né, mais de 42 bilhões de reais. Então, a gente somando aí o FGTS com o SBPE, a gente pode dizer que nós temos aí 74 bilhões em financiamento no trimestre, né? Quase 300 mil unidades foram financiadas nesse período e um crescimento em relação a 25. É importante a gente lembrar, né, que tivemos um fato histórico, né, que todos nós vamos nos lembrar, que foi a pandemia. E a pandemia, gente, ela mudou o mercado imobiliário, né? As pessoas, eu falo que elas ressignificaram o valor do imóvel durante a pandemia. O imóvel sempre foi importante para a família brasileira, né? A casa própria, como a gente chama, né, sempre teve uma grande importância para o brasileiro. Mas eu acho que depois da pandemia isso ficou ainda mais evidente. As pessoas passaram a valorizar ainda mais o seu imóvel, de forma que o mercado imobiliário ele cresce muito de 2020 para cá. E nos últimos anos, 24, 25, 26, a gente vem alcançando uma certa estabilidade, né? A gente tem variações para cima ou para baixo no volume de vendas, mas a gente tem uma certa estabilidade, o que é bom. Houve um descolamento em relação ao setor, à economia do nosso país, né? É meio difícil até da gente explicar, é impensado como que a gente consegue ter um mercado imobiliário tão pujante com uma taxa de juros tão elevada como a gente tem no Brasil. Se a gente estivesse conversando aqui há alguns anos sobre isso, dificilmente a gente conseguiria prever esse cenário de uma taxa de juros aí de 14,5%, já teve em 15%, com um mercado tão aquecido como ele está. E eu acho que isso vem exatamente dessa mudança, né, de pensamento, desse ressignificar o imóvel, né? O brasileiro ele não está mais tão preocupado só com a taxa de juros, né? Ele estando empregado, ele tendo uma perspectiva de renda a médio e longo prazo, ele tem ido às compras, tem adquirido o seu imóvel. Lembrando que a moradia ela é uma necessidade, um direito, sim, né? E a pessoa tem que morar de alguma forma. Então, quando você consegue oferecer um imóvel com uma prestação compatível com aluguel, é uma escolha quase que óbvia. A pessoa não tem nem que pensar muito para fazer opção pela aquisição, né? Então, esse aquecimento ele vem da pandemia e ele se estabiliza de 2024 para cá. Portanto, eu acho, né, que em termos de futuro, a gente deve ter, né, um 26 bom, um 27 bom. Eu acho que a gente não vai ter grandes crescimentos, né, em que pese que o primeiro TRI apresenta um crescimento significativo em relação ao ano passado, mas a gente também, eu não vejo bolha, não vejo nenhum risco de queda no volume de vendas nos próximos anos, não. E a gente vê aí, claro, o desconforto do mercado quando uma fonte importante de financiamento, que é o FGTS, ser utilizado para outras ações, né, que podem impactar, claro, o futuro de um empréstimo, né, que
hoje, né, se utiliza muito, né, essa fonte de financiamento. De dívidas, né? E aí o FGTS ele vai saindo fora um pouco, né, dessa área que é tão importante, né? Isso, Eugênio, que você tocou é um ponto assim, até te agradeço pela colocação, pela oportunidade de esclarecer aqui, né? É um ponto extremamente relevante, que é muito trabalhado pela CEBIC lá em Brasília, que é defender o FGTS, né? O FGTS ele é um fundo que sustenta todo o financiamento dos imóveis para as classes menos favorecidas, né? Então é um instrumento super importante. Existem umas centenas de projetos em tramitação no Congresso Nacional buscando desviar esse recurso daquele para o qual ele foi concebido. E são estratégias, assim, iniciativas até interessantes, né? que merecem um recurso, mas não deveria ser o recurso do FGTS. Eu acho que a gente tem que lutar para preservar o FGTS, porque ele cumpre um papel fundamental. A taxa de juros, né, do financiamento do FGTS é muito mais baixa do que a taxa de juros que a gente consegue financiar pelo SBPE, pela poupança, e isso muitas vezes é determinante para aquela família conseguir comprar aquele imóvel. Então, acho que todos temos que entender o papel do FGTS e defender a sua utilização exatamente para edificações, para obras de infraestrutura e para saneamento, que são os fins para os quais ele foi criado. Presidente, no mercado da locação de equipamentos, né, a gente sentiu também, nós, como trabalhamos diretamente com locação, nós sentimos um reflexo exatamente baseado nisso que o Renato falou. A conclusão que a gente chega, eu pelo menos, que independente de quem esteja sentado na cadeira do executivo em Brasília, o mercado da construção civil ela tem uma pujança tão grande que, independente disso, ela encontra o próprio caminho. E a locação de equipamentos ela é um reflexo disso, porque com a grande maioria dos locadores que eu converso, o pessoal tem dito que as locações elas estão indo bem. Qual que é a sua visão, presidente? Bom, a visão é exatamente a que o Renato comentou também. A gente teve um incremento muito grande na época da pandemia, uma mudança de hábito e tudo mais. O setor cresceu muito, né, através deste movimento que aconteceu ali de 2020, 2022. Agora, nós estamos notando uma instabilidade, né? Então, a gente fala uma comparação de 2025 para 2026, a gente está crescente, mas dentro de uma estabilidade. E isso para a gente é bom, porque a gente, claro, consegue se programar. Pensando em um futuro de uma bolha, né, como foi dito, de melhoria, a gente não está visualizando isso. Mas o ano, né, de eleição é um ano onde são lançados mais programas, né, são feitos maiores investimentos e, claro, que o setor de locação acompanha isso muito bem. Então, a gente espera que, claro, que não seja agora, nesse semestre, mas o segundo semestre a gente acredita que vai ter realmente um incremento maior no nosso segmento. E mesmo num ano de eleição, né, que geralmente o pessoal fica um pouco com o pé atrás, os próprios investimentos aí, a gente não tem notado na construção civil que a coisa deu uma arrefecida, não. A construção civil ela continua num ritmo interessante. Acho que é exatamente isso, Alan. Eu acho que assim, a palavra, né, que pode definir isso é resiliência. Eu acho que hoje a construção civil ela é resiliente. Ela tem hoje uma pujança que independe muitas vezes desse cenário macroeconômico, inclusive do cenário internacional, né, nesse início de 2026, aí a gente teve um cenário de guerras, um cenário que sempre traz um pouco mais de instabilidade, alta de preços generalizada, petróleo subindo muito, o que impactou aí nas questões logísticas, principalmente no preço do frete, né? Mas também tivemos um aumento significativo nos preços de alguns materiais, principalmente aqueles que são
commodities como o PVC, que tem preços internacionais. Só para você ter uma ideia, Alain, nos primeiros 4 meses do ano, né, de janeiro a abril, o INCC aqui em Belo Horizonte ele bateu 7,61%. Isso a gente vai falar um pouco mais na frente, é um ponto de preocupação. Mas nem isso tem abalado o mercado. Eu acho que o mercado tem conseguido passar por esses momentos de dificuldade com resiliência, né? Como falou o Eugênio, a gente não está tendo grandes crescimentos. O cenário é de um crescimento mais moderado, né? De 2024 para cá, de 22 a 24, a gente teve um crescimento mais forte. De 24 para cá, 24, 25, 26, a gente atingiu aí um patamar, vamos dizer assim, de estabilidade. E eu acho que isso vai se prolongar, né? Eu acho que na fala do Eugênio eu me lembrei de uma palavra que eu acho que é fundamental, que é previsibilidade, né? O que a gente como construtor quer, o que vocês como locadores com certeza querem, é um cenário de previsibilidade para que a pessoa possa fazer os seus investimentos, ter a maturação desses investimentos sem percalços, sem atropelos aí pelo caminho. E eu vejo que o Brasil está, no setor da construção pelo menos, bem encaminhado nessa área. Eu não vejo que o setor, que o momento de eleição vá trazer assim, grandes mudanças nisso. É lógico que um ano eleitoral ele até traz um incremento para o setor da construção, principalmente em obras de infraestrutura, né? Okay. Os prefeitos vão querer inaugurar as obras, então, assim, isso é positivo, né? Mas no setor de edificações, eu acho que hoje a gente está mais ou menos, assim, um pouco indiferente em relação a esse cenário. Entendi. Renato, eu vou te fazer uma pergunta que não estava no nosso script, mas é só para a gente tentar dar para o locador, porque quando a gente fala de locação de equipamentos, assim como na construção civil, Minas Gerais é o quintal do Sindilec e é o quintal do Sinduscon de Minas Gerais também. Eu percebo aqui dentro da grande Belo Horizonte, vamos falar assim, de 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros da capital, que existem obras, né, que o pessoal está planejando lançamentos, né? Tem muita venda do que já foi construído, mas também eu vejo o pessoal iniciando obras. Agora, você conseguiria dar um panorama assim, das regiões do estado de Minas Gerais, aquela que está começando a se destacar mais? Por exemplo, o locador ali do Triângulo Mineiro, recentemente eu estive em Uberlândia e eu vi que lá está muito aquecido, né? Então, eu não sei se você tem esses números, se não tiver, não tem problema nenhum não, mas é só para a gente entender qual que é a sua visão do mercado, expandir um pouquinho para o mercado de Minas Gerais, as regiões do estado, as macro-regiões do estado. Você consegue falar alguma coisa com relação a qual região que está ali mais pungente, qual que ainda está se desenvolvendo, está ainda evoluindo? Bom, Alain, eu acho que, em primeiro lugar, a sua pergunta é uma pergunta super interessante. Há pouco tempo atrás, a gente fez uma postagem no Instagram falando um pouco sobre isso. Eu sei que eu te joguei na fogueira, mas não temos dificuldade nenhuma de falar. Exatamente porque a gente estudou esse tema, postou recentemente um post sobre essa questão da interiorização, né? Eu acho que a construção civil tem crescido de uma maneira geral. É lógico, né, que Belo Horizonte e região metropolitana elas têm uma importância muito grande no nosso mercado, mas eu vejo um crescimento muito grande do interior, principalmente essas cidades polos, né? Em Belo Horizonte a gente tem aí um interior muito rico, com muitas boas cidades para se morar, cidades que têm aí uma indústria forte, um setor agropecuário forte. Então, eu apostaria, inclusive, que o crescimento da construção no interior ele vai ser mais forte do que na região metropolitana. Na região metropolitana, né? Só para citar o exemplo aqui de São Paulo, pessoal, que eu acho que é uma referência sempre para nós, São Paulo capital representa 50% do volume de vendas de São Paulo. E o interior, outros 50%. Então, assim, é meio a meio, né? E eu acho que a gente tem cidades
tão importantes quanto cidades do interior de São Paulo. Nós temos aí, você citou Uberlândia, temos aí Uberaba, Governador Valadares, Ipatinga, lá no norte, Teófilo Otoni, Juiz de Fora. Ali as terras raras que estão lá para cima, eles estão movimentando bastante o mercado. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse tipo de atividade, ele vai incrementar, porque você está levando uma população para lá, uma população que muitas vezes vai ter dificuldade de encontrar uma moradia. Os mercados de locação no interior eles são muito fortes. Você precisar, às vezes, de locar uma moradia no interior, você vai ter dificuldade de encontrar. E isso é uma oportunidade para o mercado imobiliário, porque, no fundo, a gente está tentando atender essa demanda, né? Prever e atender essa demanda. E você falou uma coisa aí também que eu queria destacar aqui, que é a questão das vendas. Hoje a gente não tem estoque, né? No passado, quando a gente começou a pesquisa, o censo do mercado imobiliário, que eu conduzi pelo Sinduscom aí, esse censo começou ainda em 2015, né? A gente já tem mais de 10 anos de pesquisa. Naquela época, o estoque de prontos era uma grande preocupação do mercado, porque o imóvel pronto é aquele imóvel que é caro, que você tem que pagar IPTU, tem que pagar condomínio. Então, a incorporadora carregar esse tipo de produto é muito ruim. E hoje a gente pode falar com muita alegria que se você sair para comprar um imóvel em Belo Horizonte para mudar amanhã, você vai ter muita dificuldade de encontrar, né? A gente não tem praticamente estoque de prontos em Belo Horizonte. Tudo que a gente está produzindo, a maioria já foi vendida, né? Então, um mercado que realmente tomou uma dinâmica muito forte, né? Sim. A gente lança um produto, esse produto rapidamente é absorvido pelo mercado, muitas vezes ali em uma semana, em um mês. Então, o que a gente está construindo já tem aí uma família que adquiriu, que já está sonhando aí com a casa própria. Bom, essa interiorização ou penetração, né, da construção, desses lançamentos no interior, o setor de locação ele acompanha. Então a gente tem visto isso já, claro, em Minas Gerais, considerado até para o Brasil afora, aonde se começa uma mineração pujante, vamos falar aí Vale de Jequitinhonha, as locadoras estão chegando lá. Quando você falar no norte do Brasil, as locadoras estão chegando lá. Então a mineração ela puxa isso. As construções puxam as locadoras, né? É claro que primeiro se começa a construção para depois a locadora chegar. E a gente vê muito através, claro, das franchises, né, que elas vieram para atender esse mercado, principalmente do interior, e cresceram demais, né? A cada dia a gente vê uma nova empresa lançando o seu produto, e isso ajuda a interiorizar, né? E claro, é um facilitador para a construção, né? Você ter o equipamento ali ao lado ou na cidade vizinha é bem melhor do que você trazer de grandes centros. Então isso, o setor de locação fica sempre atento e ele está correndo atrás para poder sempre estar o mais próximo possível onde está acontecendo a obra. Perfeito. Renato, vou te fazer... Eu estive ontem com um grande amigo nosso, locador, e ele é um grande empresário, ele é muito capacitado, e ele me fez a seguinte pergunta: Alan, eu estou querendo abrir uma filial da minha locadora em algum ponto do estado de Minas Gerais, no interior. Aonde que você me aconselha a abrir essa filial? Eu passo essa pergunta para você, o seguinte: se você fosse um locador de equipamentos, um empresário locador de equipamento, olhando para o mercado de Minas Gerais com as informações que nós estamos colocando aqui na mesa, aonde que você colocaria suas fichas? Alan, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que a gente tem várias oportunidades no estado. Eu não teria medo de abrir uma locadora em nenhuma dessas cidades polos que a gente falou. É lógico que tem que ter um estudo mais tem que ter um estudo mais detalhado sobre isso, né? Mas eu acho que o setor de locação ele é muito parecido com o setor de venda de materiais de construção em alguma medida, né? Muitas vezes a gente está olhando só as grandes empresas, aquelas que absorvem
As grandes construtoras, né? Exatamente, aquelas que absorvem muitos equipamentos. Mas a gente tem que lembrar, gente, que tem aquele mercado que a gente chama, né, de formiguinha, né? De varejinho, né? Hoje, um pedreiro que trabalha na diária, ele também é um cliente, ele também aluga máquinas e equipamentos. Então, assim, você tem um cenário muito grande. A gente falava aqui um pouco antes sobre isso, né? 80% do faturamento do mercado de locação está concentrado em 6% das empresas, né? O que mostra que você tem empresas grandes que locam para grandes empresas consultoras, para grandes mercados, mas ao mesmo tempo você tem empresas menores que estão atendendo essa demanda e que é muito grande, né? Sim. A gente tem, às vezes, uma sensação equivocada de que as grandes consultoras são responsáveis pela maioria dos apartamentos e das obras no nosso país. Isso não é verdade, né? O mercado formiguinha, ele é muito maior do que esse mercado formal, esse mercado que a gente vê, claro, os tapumes, etc. Mas, assim, eu não saberia te dizer em qual cidade eu montaria, até porque não é a minha especialidade. Mas eu acho que o mercado do interior é um mercado a ser desbravado, é um mercado que deve estar mal atendido de alguma forma, né? Sim. Porque todo mundo que pensa em montar uma locação quer montar na capital, quer montar na região metropolitana, mas eu vejo grandes oportunidades, né? Sim, vou citar uma cidade aqui, né, só por coincidência, Extrema, né? Extrema é uma cidade espetacular, com volume de obras absurdo, que está muito mais próxima a São Paulo do que a Belo Horizonte, né? Sim. Então, assim, tem várias oportunidades aí para serem desbravadas. Sim, com certeza. No nosso interior. Eu vejo que o interior de Minas ele vai, em algum momento, se aproximar, né, do que é hoje o interior de São Paulo para São Paulo. A gente tem um estado enorme, são 853 municípios, e tem aí oportunidade é o que não falta, né, no nosso estado. E eu até hoje não entendo por que a Engeloc não tem uma filial em Teófilo Otoni. Mas, presidente, se fosse para você escolher uma região do estado para abrir uma filial, qual que seria? Olha, como dito, realmente os grandes centros, eles trazem maior facilidade, né? De se conseguir uma boa mão de obra, de conseguir atender tudo que está ali em volta. Então, os grandes centros, a gente fala Uberaba, a gente fala Uberlândia, você fala Juiz de Fora, você fala Teófilo Otoni, que certamente são empresas também bem generalistas e que às vezes falta uma empresa especialista. A gente, claro, tem demanda para tudo, mas em algumas regiões falta os especialistas, né? Então, sim, a gente tem de enviar escora, né, do grande centro para o interior para poder atender uma demanda bem pontual. Mas dentro dessa fala aí, o estudo que foi feito pela KPMG é uma empresa francesa que foi contratada pela Analoc no ano 2025 para poder fazer um estudo de todo o mercado nacional, pela primeira vez, um estudo bem abrangente. E nos mostrou, claro, a gente até assusta, que 94% de um mundo de 50 mil empresas de locação, elas estão no Simples Nacional. Então, é a formiguinha que está lá no interior. 5% está no presumido e 1% no lucro real. E aí, quando a gente fala que esses 6%, eles faturam 80% de tudo na locação, a gente fica assustado. Mas são segmentos fortes, né? Como a gente fala, segmento da linha amarela, né? São 75 mil unidades disponíveis no mercado. Quando a gente fala do setor de caminhão, são 55 mil unidades disponíveis no mercado. Quando a gente fala de empilhadeira, são 75 mil unidades disponíveis. Então, isso tudo foi apresentado, esses números, e nos permite avaliar, claro, dentro desse contexto nacional, aonde você pode se posicionar. Se você realmente vai ser uma empresa pequena para atender um mercado pequeno, ou
claro, se você quer crescer, adquirindo outras empresas, que isso também o mercado ele se movimenta, boas empresas comprando empresas menores. Então, a gente conseguiu dar uma geral no Brasil pela primeira vez. Esse estudo está disponível no site da Analog, ele está disponível também no nosso site do Sindilec MG. É um estudo muito importante para o segmento rental e também da construção civil, né? Ele é disponível, são, 50, 60 páginas e nos permite realmente programar, né, o seu futuro, né? Programar o que pode acontecer, vamos dizer assim, com o nosso segmento, que ainda ele tem uma vida longa, comparando com o setor na Europa, nos Estados Unidos, a gente está assim, há 20 anos atrás. Lá tem grandes players, né? O pessoal conseguiu formatar empresas de grande porte que atende, né, grande parte lá dos países, mas o Brasil ainda está aquém aí da Europa e dos Estados Unidos. Presidente, quero aproveitar a sua deixa para falar para o nosso amigo locador, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, que nos dias 6, 7 e 8 de julho vai acontecer no Expo Center em São Paulo a 4ª edição da Analog Rental Show, que é um evento de nível latino-americano, o Renato. A gente pensava na Analog Rental Show ali mais regional, aí começou a tomar um contorno. Nós temos visitantes hoje de países da América Latina na feira. É a primeira feira de nível nacional da locação de equipamentos no Brasil. Incrível. Então a Analog Rental Show ela se consolidou nesse formato. Nós temos aí nos 3 dias mais de 7 mil visitantes ao longo dos 3 dias, que para nós é fantástico, né? Então, junto com outras feiras, Concrete Show, junto com a MT, a Analog Rental Show ela se consolidou como não um grande evento, mas o grande evento da locação de equipamentos no Brasil. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, entra lá no nosso site que está aqui na nossa tela para você, www.analogrentalshow.com.br, e faça a sua inscrição, que ela é gratuita. Renato, você já está convidado para ir em São Paulo em um dos 3 dias para poder visitar a nossa feira lá e tomar um café com a gente. Não, faço questão de estar lá com vocês, né? Se vocês lá, o Sindilec, for fazer alguma caravana, alguma missão, alguma coisa, eu estarei lá com vocês. Com certeza nós vamos fazer. Presidente... Essa feira ela é de suma importância porque, claro, o network ele é constante. É onde as grandes empresas que fornecem os equipamentos para o nosso segmento apresentam as novidades. E neste momento também eles costumam fazer promoções para todo o segmento. Então, é onde você troca ideias, é onde você aprende, é onde você pode adquirir conhecimento de tecnologia que ainda está por vir. E a Analog veio para consolidar isso. O ano passado foi em Minas, aqui em Belo Horizonte, foi um sucesso de venda, né? Sucesso de público. E agora em São Paulo, certamente nós vamos atingir esse mesmo sucesso. A edição de Belo Horizonte foi a melhor Analog Rental Show até então, que Minas Gerais sabe fazer evento, né, Renato? Sem dúvida nenhuma. Somos especialistas aí nessa área da construção, né, nos eventos. Com certeza, os eventos e receber todo mundo do Brasil. Então, esse ano vai ser em São Paulo. Tá aqui na tela para você, Analog Rental Show. Vai lá e faz a sua inscrição correndo, porque é lá que você vai ter todas as informações para o seu negócio, muito networking, promoção de vendas de equipamentos e, é claro, encontrar os amigos, que isso é sempre muito importante. Todo ano tem Analog Rental Show. Agora vamos entrar no nosso na nossa terceira parte final da nossa conversa, né, Renato? Que a gente falava aqui nos bastidores antes da gente começar essa gravação. A gente falar do mercado de trabalho da construção civil, que é outra pergunta e outro
pedido que eu recebo muito dos empresários: Alan, está faltando colaborador. Como é que está a construção civil aí nesse quesito? Bom, Alan, veja bem, eu acho que a gente vive no Brasil, né, uma situação assim que a gente chama de pleno emprego, né? Eu acho que nós temos aí quase 102 milhões de pessoas ocupadas, né? Então acho que todos os setores estão tendo assim uma certa dificuldade na contratação de encontrar os seus trabalhadores. No setor da construção civil não é diferente, né? Eu falei no início da nossa conversa que a gente atingiu aí um patamar histórico de mais de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, né? Dados do CAGED. Nesse número eu não estou incluindo a mão de obra indireta, não estou incluindo a mão de obra informal, né? Então é um número muito significativo e eu falo que a gente rapou o tacho, né? A gente trouxe todo mundo de volta, toda aquela mão de obra disponível, ela foi contratada pelas empresas, de forma que crescer esse número é um desafio enorme para o setor, né? A gente tem que investir primeiro na atração da mão de obra, né? Tem que buscar o jovem lá, muitas vezes ainda na escola, né? Para que ele se interesse pelo setor da construção civil, para que ele enxergue o setor da construção civil como uma possibilidade de trabalho para ele. E a gente tem que dizer que o setor ele é um setor assim que oferece salários iniciais muito interessantes, né? Acima inclusive da média de outros setores. Então aquele jovem que investir no setor da construção civil, ele vai ter aí uma remuneração adequada e uma empregabilidade muito grande, né? Em função do crescimento que a gente vem experimentando nos últimos anos. E além disso, a gente tem que investir também em treinamento, em capacitação dessa mão de obra, porque um fenômeno que a gente percebe, Alan, é exatamente uma mecanização maior do setor da construção civil. Isso tem tudo a ver com o setor de locação, né? As máquinas substituindo a mão de obra, melhorando a produtividade dessa mão de obra. Então, acho que hoje o setor da construção civil, eu acredito que na Lock Rental Show a gente vai ter aí muitas novidades, né? Como o Eugênio estava citando, nesse setor. Eu acho que as empresas consultoras elas estão muito interessadas em equipamentos que vão, às vezes, fazer o serviço de um trabalhador ou dar para aquele trabalhador, obviamente treinado, uma produtividade maior, né? E isso é um novo mundo, né, para o setor de locação. Sim. Porque isso abre uma fronteira absurda, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, já vem acontecendo de uma forma mais tímida ao longo dos anos, a gente conversava sobre isso, mas com a falta da mão de obra, a escassez da mão de obra, a gente não tem outro caminho, né? Eu acho que esse caminho é um caminho muito, muito óbvio aí que nós vamos ter que trilhar. Sim. Presidente, antes da gente falar aqui de como que essa falta da mão de obra na construção civil, isso pode e está afetando o perfil dos equipamentos, como é que o segmento da locação está aí enxergando essa escassez de mão de obra que também está nos afetando diretamente? Olha, o que eu posso falar é que os grandes fornecedores de equipamentos para o nosso segmento, eles já estão atentos a isso, com essa carência de mão de obra. Certamente isso acompanha a segurança também deste colaborador. Então, os equipamentos eles são hoje mais seguros e são mais produtivos. E, claro, o corpo técnico sempre desenvolvendo equipamentos novos, dando um exemplo como a Makita. A Makita lança 50 máquinas por ano, linhas diferentes. Há pouco tempo fiz uma reunião com o diretor comercial, ele comentando sobre um amarrador de vergalhão à bateria. Quer dizer, é uma máquina que dá uma produtividade absurda para aquele armador. E isso é uma preocupação, claro, que foi vista pelo corpo técnico dessa grande empresa para poder facilitar a vida nossa no canteiro de obra.
Então, as grandes empresas estão preocupadas com isso e estão oferecendo ao mercado essas tecnologias. O problema é o mercado conhecer. E isso também foi dito e foi conversado com eles. Então, as construtoras, elas têm, claro, de participar de feiras, né? Têm de se inteirar do que está sendo ofertado no mercado. E muitas vezes as locadoras, elas se aventuram a comprar algum tipo de equipamento desse, pensando que lá na ponta vai ser consumido. E aí, claro, faz parte, eu acho, dos grandes fornecedores e das boas locadoras mostrar para o mercado essa tecnologia. Então, através de testes, né, dentro do canteiro de obra, né, através, claro, dos seus sites, dos seus Instagrams, o que for, mas a tecnologia ela vem sendo desenvolvida com a maior velocidade agora, principalmente por essa carência no canteiro de obras. Claro, quando você olha para trás e vê uma mini carregadeira dentro de um canteiro de obras, quando você vê uma grua, quando você vê N equipamentos, já foi exatamente isso que aconteceu. Por que tem uma mini carregadeira dentro daquele canteiro? Porque a movimentação de terra ela é feita por um equipamento com um operador, faz serviço de 5, 6, 8 pessoas. Então, isso, claro, já vem sendo desenvolvido há mais tempo, mas agora, principalmente agora, os grandes fornecedores estão bem mais atentos. E o setor de locação, Renato, ele é muito relevante para os fabricantes de equipamentos porque eles têm em nós uma referência de informação de aonde melhorar um determinado equipamento ou como criar um determinado equipamento com base em uma demanda que a construção civil tem. Então, é muito importante que o empresário da locação que está assistindo a gente agora, ele não se limite a ficar só dentro da locadora dele, alugando o equipamento. Ele tem que se preocupar em fazer um relacionamento com a construtora da qual ele fornece equipamentos e que é o cliente dele, para entender quais as demandas que a construtora tem para que ele possa voltar para o negócio dele e demandar do fabricante: olha, eu preciso desse equipamento dessa forma aqui, porque estou notando essa movimentação no mercado. Então, não somente a construção civil é fonte de informação muito importante, mas o locador ele precisa dar para o fabricante uma noção real de que se aquele equipamento ele está sendo demandado ou não, ou se ele precisa ser modificado, correto, presidente? Exatamente. E isso a gente costuma sempre levar ao fabricante as tendências de mercado, né? Há pouco tempo também eu estava tratando a respeito de um vibrador e para transporte de um porcelanato. Qualquer obra, hoje não existe praticamente um porcelanato de 40 por 40, 60 por 60, né? São grandes, então assim, é 1,20 m, é 1,50 m. Então você tem de transportar isso dentro de um canteiro de obra, você tem de instalar isso através de como? De um martelinho batendo? Quer dizer, hoje o mercado já tem um equipamento onde você, com ventosas, você consegue transportar, onde você consegue vibrar aquela argamassa que está ali debaixo. É uma bobagem? É uma bobagem, mas traz conforto, traz segurança e traz velocidade no assentamento. Então, é um equipamento que não custa R$1.000, mas que para o canteiro de obra ele dá um resultado muito grande. Isso veio como? Veio através de uma demanda que chegou na indústria que desenvolveu. E hoje, a construtora, os colaboradores da construtora, às vezes nem conhecem, mas a partir do momento que um já começa a utilizar, o outro aprende, daqui a pouco a gente já precisa de estar fornecendo com a maior quantidade esse tipo de equipamento. Então, isso assim, isso é claro no nosso dia a dia. Quando a gente fala do nível laser, né? Do assentamento de uma cerâmica sem um nível laser, de um instalador da rede elétrica utilizando um nível, são coisas, são tecnologias que vieram para ficar. Não tem como você chegar num canteiro de obra de uma grande empresa e a pessoa está com a linha pregando um prego de um lado do outro. Isso não existe mais.
O que é? É tecnologia que já chegou. Sim. Né? Ô Renato, na sua visão, então o locador ele precisa, é necessário e urgente que ele tenha um bom relacionamento com a construtora, que se faça sempre presente dentro do canteiro de obras, para entender melhor as necessidades, porque muitas vezes o locador, como ele é o fornecedor da tecnologia que você bem falou agora, ele vê lá um processo dentro do canteiro de obras e ele mesmo pode sugerir para a consultora um equipamento melhor ou diferente para poder fazer aquilo de uma maneira mais eficiente. Bom, é exatamente assim que eu vejo, né? Eu acho que é um tripé, né? Onde você tem o fabricante, uma perna, o locador, outra perna, o construtor, outra perna, e o locador está exatamente aí entre o fabricante e, né, que fabrica aquele produto e o cliente final que está utilizando, aplicando aquele produto. Então, assim, aquele locador que está ali atrás do balcão, tirando pedido, ele está completamente fora do mercado. Eu acho que hoje, como vocês falaram, o locador que está trabalhando bem, ele está olhando para fora da empresa dele, ele tem que estar próximo do cliente, né? É uma relação de parceria, né? Eu acho, é claro que preço é importante, que estudo é importante, mas eu acho que hoje o construtor ele está buscando um parceiro de locação, que é aquela pessoa que vai estar oferecendo, obviamente, um equipamento de qualidade, fazendo manutenção, substituindo se for o caso, mas isso é o básico, isso é standard. Você tem que estar ali na obra junto com o time da engenharia, discutindo as soluções, discutindo equipamentos que vão, de novo, melhorar a produtividade no canteiro de obras. Eu acho que é isso que as empresas buscam, né? É uma nova fase desse mercado de locação, e eu acho que aquele locador que entender isso, que estiver próximo do seu cliente, ele já sai na frente em relação à concorrência. Ele está criando ali um relacionamento de ganha-ganha, né? Uma ajuda mútua, que é fundamental para o setor da construção, né? O setor de locação ele cresceu muito ao longo dos anos, né? É impensável, né, a gente pensar hoje no setor da construção sem incluir o setor de locação de máquinas, seja ela máquinas leves, pesadas, enfim, todo tipo de locação de equipamento. E essa tecnologia, ela vem sempre atrelada segurança, produção e conforto. Porque sempre atento a isso, porque lá no canteiro de obra, para a gente poder segurar esse colaborador, essas três junções são de suma importância hoje, né? Porque às vezes a pessoa não quer trabalhar com um equipamento mais bruto, né? Que fornece um maior barulho, que dá um desconforto, que faz ele cansar, que faz ele pegar algum tipo de atestado. Então, as tecnologias também sempre atentas, né, à produtividade, conforto e segurança. O nosso presidente toca aqui, né, num ponto extremamente importante, né, que é assim, eu sinto que o jovem hoje, ele tem muito mais atração pela tecnologia, né? Ele quer trabalhar num mercado que tenha tecnologia. O setor da construção, durante muito tempo, ele foi visto como um setor pouco tecnológico, né? Mais rústico, mais de né? base, mais rústico mesmo, né? E eu acho que essa mudança que está tendo, inclusive, ela é muito importante para atrair mais mão de obra, né? Esse jovem ele quer entrar num setor que é mais tecnológico, que vai oferecer maior segurança para ele trabalhar, que ele vai ter aí mais tecnologia, mais equipamentos para ele utilizar. Eu acho que isso acaba ajudando a gente a atrair mão de obra para o nosso setor. Com certeza. Ô, Renato, tem um ponto que eu queria abordar aqui com vocês. Nós estamos já chegando na nossa parte final aqui, mas é uma coisa rápida, só para a gente colocar uma pulga atrás da orelha da maioria dos locadores. Hoje, quando uma construtora, uma incorporadora, ela faz um trabalho de construir uma edificação, ela tem ali todos os estudos de ROI, de rentabilidade, de quanto que custou aquela edificação e qual que é o valor final que ela tem que vender para ela ter o retorno necessário para ela poder reinvestir e continuar a vida dela como empresa, né?
E a consultora, ela sabe qual que é o limite mínimo e qual que é o limite máximo que ela pode chegar ali com relação na venda de uma unidade habitacional de um edifício que foi construído. Quando o construtor ele olha para o locador, hoje tem vários locadores que eu conheço que eles ficam preocupados só em ficar fazendo preço baixo na locação, e o preço baixo ele traz uma deficiência na manutenção do equipamento, ele não consegue reinvestir no negócio dele, ele não consegue tocar o negócio dele, e muitas vezes o consultor substitui um locador pelo outro, porque alugou uma máquina aqui, dali a pouco ela quebra, tem que trocar. Aí nisso tem equipe parada, tem improdutividade, tem uma série de coisas. Então, na hora que o construtor ele vai olhar para o locador, quais são os principais pré-requisitos que ele valoriza nesse empresário para ter ele dentro do canteiro de obra, para que a edificação, para que o processo de construção ele não seja interrompido e ele tenha continuidade, e o consultor tenha o conforto e a segurança de saber que a obra dele vai continuar sem interrupções. Veja bem, Alan, você tocou num ponto super importante. Assim, primeiro é importante que as pessoas entendam que o ciclo da construção ele é um ciclo longo, né? Como a gente falou, entre a aquisição do terreno, a aprovação de um projeto e a obra propriamente dita, que hoje gira aí em torno de 30 a 36 meses, né? Quase 3 anos aí para uma edificação ser concluída. Esse é um prazo longo e a gente vive hoje um cenário de taxa de juros extremamente elevadas no Brasil. Então, uma construção ela carrega um custo financeiro muito alto, né? Pensando que a maior parte do recebível de uma construtora vai se dar ao final, quando ela entrega o empreendimento e repassa o financiamento para os bancos. Então, se a gente consegue reduzir o prazo de obra, isso é fundamental. Muitas vezes é essencial até para a viabilidade de um empreendimento. E eu acho que o setor de máquinas e locação, de locação de equipamentos, o setor de locação de equipamentos, ele entra exatamente nesse ponto, né? Isso não tem preço para o construtor, né? Então, acho que ele ter um equipamento de qualidade, com a manutenção correta, com a substituição quando ele precisa... Que gere a produtividade necessária. Isso é vital, né? O meu pai fala uma frase que o equipamento mais caro que tem numa obra é aquele que está faltando. Ou que não funciona, né? Exatamente. Se você está sem prego numa obra, o prego custa quase nada dentro de uma curva ABC de uma obra, mas se você tiver sem ele ali, sua equipe de carpintaria está toda parada. Se você tem um equipamento que custa às vezes 100, 200 reais de locação parado, você tem ali uma equipe, um profissional, um oficial, muitas vezes um ajudante parado. Então, assim, é uma parceria, né? Sim. Eu acho que é uma coisa assim, quase umbilical. Sim. Eu acho que as empresas, elas escolhem, né, respondendo a sua pergunta, o seu parceiro de locação, exatamente por essa afinidade, né, por essa relação de confiança, de saber, né, que ele tá tendo ali a oferta dos melhores equipamentos, obviamente com um custo adequado, mas mais do que isso, né, que ele tem ali um parceiro que vai estar substituindo, que vai estar resolvendo o problema dele ali, caso aconteça alguma coisa. Isso é fundamental. E voltando um pouco na nossa conversa anterior, eu acho que aqueles equipamentos que substituem a mão de obra, que trazem produtividade, que às vezes vão permitir se reduzir às vezes um mês numa entrega de uma obra, ele não tem preço dentro de uma obra. Isso é muito dinheiro envolvido. O custo financeiro com a taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil, ele é muito grande no setor da construção. Isso entra na nossa viabilidade, na nossa matriz de custo. E qualquer redução no prazo de obra, ele é muito significativo. Portanto, eu incentivo, né, o setor da locação a nos auxiliar, né, na busca de tecnologias que vão abreviar o nosso prazo de obra. A gente acompanha a construção em outros países, né, e a gente percebe que ela é às vezes muito mais industrializada. A gente citou aqui a questão de containers, tem uma série de situações onde você vai conseguir reduzir o prazo de uma obra, e reduzindo o prazo de uma obra, você está reduzindo significativamente o custo daquela obra. Com certeza. Presidente? Essa transformação do modelo
econômico, né, de propriedade para o de utilização, isso já está mais do que consolidado. Então, as construtoras já estão cientes de que é melhor alugar do que ter. Isso, claro, nos ajuda bastante, mas cabe, claro, ao locador que atende essa demanda, essas construtoras, serem fornecedores à altura de realmente não deixar aquela obra parar no meio do caminho, deixar em alguns momentos aquela obra sem o equipamento certo, e isso depende, claro, de boas empresas no mercado, boas empresas locadoras que atendem boas construtoras. Então, claro, cabe a nós sempre ter equipamentos modernos, né, tecnológicos, para poder atender, claro, uma demanda sempre mais exigente, né, que é o que a gente tem visto hoje. E no nosso mercado, falando, claro, do nosso mercado mineiro, temos hoje já muitas empresas capacitadas para poder atender o nosso mercado. É claro que é conhecido o mercado mineiro como um mercado de preços baixos, né? Com um incremento que é muito fácil de novas locadoras no mercado, isso faz com que o preço caia, mas cabe às grandes empresas construtoras escolher bem aqueles fornecedores. Então, certamente, em algum momento, preço é sempre bom, mas o que a gente tem sempre vendido é valor, resolver o problema dessa construtora e não somente preço. É isso aí. Senhores, nós estamos chegando aqui no... O papo é sempre muito bom, né? A gente estava falando aqui há pouco tempo atrás que a gente olha para o relógio, passa rápido, mas é só para a gente... O LocCast tem o objetivo de dar realmente orientações gerais para os empresários, né? E convido vocês a visitarem mais uma vez o Instagram do Renato Michel, que lá tem muita informação bacana. O próprio Instagram do Sindilec de Minas Gerais também tem muita informação para você. E nós aqui todos estamos à disposição de você para tirar as suas dúvidas. Renato, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, você participar da nossa mesa de conversa aqui, é sempre muito bacana. Então, as suas considerações finais... Podemos falar para o locador que o segmento da construção civil continua pujante e a gente vai poder continuar fazendo os nossos investimentos aí, e a nossa parceria entre locação e construção ela vai continuar a todas, se Deus quiser. Bom, eu que agradeço aqui mais uma vez, né, ao Sindilec pela oportunidade de estar participando aqui do LocCast com vocês. É sempre um prazer falar do setor da construção. Principalmente, né, com o setor de locação de máquinas e equipamentos que tem tanta afinidade com o nosso segmento, né? Eu acho que, como falamos aqui hoje, não é só preço, né? Eu acho que a parceria entre o construtor e o locador ela vai se intensificar cada vez mais, e eu acho que a gente vai ter aí ainda bons anos, né, no setor da construção. Não vejo mudança aí no curto prazo. Acho que a gente vai estar investindo cada vez mais em equipamentos que substituam a mão de obra, em equipamentos que tragam maior produtividade para os nossos canteiros. Muito obrigado. Porque, né, Renato, se um fornecedor ele se limita a apenas ser falando aqui do nosso caso, apenas um locador de equipamento, colocar um equipamento na obra, o contratante dele, que geralmente é a consultora, se ele não vê uma parceria estratégica ali, a tendência é balizar aquilo ali por preço. Agora, se ele vê naquele parceiro uma pessoa de relevância que está sempre junto com o pessoal do projeto, com o pessoal da engenharia, buscando solução, a visão de negócio, aí eu estou falando da coisa mercantil mesmo, a consultora ela valoriza aquela locação não somente pelo equipamento, mas pela prestação de serviço, pela qualidade disso. Eu não tenho dúvida disso, Alan. Acho que você falou tudo. Eu acho que a gente tem que ver o setor de locação
como um prestador de serviço, né? Eu acho que aquela consultora que contrata por preço e também aquele locador que está só ali na disputa do preço, eu acho que eles estão numa disputa muito pobre, né? Eu acho que a gente tem hoje uma maturidade no nosso setor de parceria, né? E parceria é estar junto, é estar trazendo as novidades da indústria, aquele que pode melhorar a qualidade e a velocidade das nossas obras. Como eu falei no início, né? O locador ele não pode estar ali atrás do balcão tirando pedido, ele tem que estar olhando para fora, estar junto, né, do seu cliente ali, buscando as melhores alternativas para atender aquela obra. Perfeito, Renato. Mais uma vez, muito obrigado. Presidente, mais uma vez também agradeço por ter aceitado o nosso convite de participar do LocCast, né? A visão da locação de equipamentos na pessoa do Eugênio, junto com a sua, traz para os empresários que estão nos assistindo, porque o LocCast hoje o construtor assiste, o locador assiste, outras personalidades aí da cadeia produtiva também assistem. Essa visão da parceria de negócios, ela é sempre muito importante. Então, presidente, mais uma vez, parabéns pela gestão à frente da Engeloc, um modelo a ser seguido por todas as locadoras de Minas. E, na sua visão, o investimento contínuo é necessário e a gente pode continuar investindo, né, presidente? Sim, falar para todo o mercado da construção que o nosso setor ele está apto a atender com essa tecnologia e atender com velocidade. As grandes empresas fornecedoras são parceiras do rental. Existem empresas específicas que nos atendem e a demanda, ela surgindo, a gente está pronto para poder atender. Contem sempre conosco, contem com o Sindilec e contem com o nosso sistema rental como um todo. Perfeito. E para você, locador, locadora, não só de Minas, mas de todo o Brasil, que nos assistiu até agora, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar o nosso vídeo, que isso ajuda na divulgação e no nosso alcance, porque tem outros locadores precisando desse tipo de informação. Você que não é associado ao Sindilec de Minas, faça isso, porque lá é o ponto de encontro do empresário mineiro da locação. Renato, Eugênio, mais uma vez, muito obrigado e eu te espero no nosso próximo LocCast. Forte abraço.